Olá para você que é inscrito aqui no canal Pão do Advento. Voltamos para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Na verdade, nós vamos falar aqui sobre o último tópico da lição da Escola Sabatina. Infelizmente, não foi possível fazer o vídeo dos dois últimos estudos, né? Então ficamos aqui em falta desses dois últimos vídeos. Mas eu pretendia fazer o 13º, quase não conseguia fazer também por conta das atividades aí do final do ano, a correria, mas eu falei assim, não, vamos fazer o vídeo para a gente concluir, para fechar esse ciclo aqui de estudos. E o último estudo de hoje, né, o tema do estudo de hoje é a ressurreição de Moisés. Moisés foi o grande líder, o homem escolhido por Deus para libertar o povo de Israel do cativeiro egípcio. Esteve com esse povo durante 40 anos no deserto, passou por grandes provações, escreveu todo o Pentateuco, né, toda a base das escrituras sagradas, né, de tudo que viria depois. Então ele é fundamental na história do povo de Deus. Né? É lógico que a gente não está aqui para enaltecer homens. Deus não escolheu nenhum profeta, nenhuma profetisa. Ele não escolheu ninguém para que essa pessoa fosse enaltecida. Mas ele usou essas pessoas como instrumentos nas suas mãos e honrou essas pessoas. Então, essas pessoas são, de certa forma, exemplo para nós. Exemplo tanto em seus atos de justiça, na sua fidelidade, no compromisso que eles tinham para com a obra de Deus, na expressão de amor e de fé que eles tinham para com Deus e para com o povo, para com a igreja, mas também são exemplos naquilo que fizeram de errado. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Moisés, ele foi um grande líder, a palavra de Deus fala que ele era o homem mais manso da terra, mas em um determinado momento da sua história, ele se irou contra o povo, porque depois de tantas, né, que o povo aprontou ali, né, tanta coisa que ele teve que suportar, mais uma vez o povo teve sede. E eles já tinham visto, né, o povo já tinha visto Moisés tirar água da rocha. Né? Deus havia dito a ele pela primeira vez que ele batesse na rocha e da rocha sairia água para matar a sede, saciar a sede de toda aquela multidão de pessoas que estavam ali habitando o deserto. Mais uma vez, então, eles sentem sede e vão até Moisés e blasfemam e criticam e falam que não deveriam estar ali, que trouxeram eles aí para morrer, fazem toda aquela murmuração. E Deus vai com Arão conversar com Deus e Deus dá uma ordem diferente para Moisés. Ele fala assim, ó, vai e ordena a rocha para que saia água. Então Moisés tinha apenas que ordenar a rocha, dessa vez não tinha que bater. E ao chegar à rocha, Moisés ele faz uma coisa diferente. Moisés diz o seguinte, agora escutem, rebeldes, será que teremos de fazer com que saia a água da rocha para vocês? Então Moisés, ele num tom de ira, a gente percebe aqui no texto o tom de ira de Moisés para com o povo, chama o povo de rebelde, e o povo realmente era rebelde. Mas ele estava irado, ele estava transtornado com aquela situação. E além da ira, né, isso vem como consequência da ira em si, a ira faz com que o homem perca a noção das coisas, o entendimento, e ele como grande líder, ele não poderia ter dado esse passo. Então ele estava irado, ele deixou que a ira tomasse conta de si, e aí ele pronuncia o seguinte, será que teremos que fazer com que saia água da rocha? Será que teremos? Então ele tomou para si atributos que pertenciam ao próprio Deus. Moisés não tinha condições de tirar água de rocha. Nenhum humano é capaz de tirar água da rocha. Nenhum ser vivo. Né? Isso é fisicamente impossível. Mas ele declara isso, né? Ele se coloca ali como, não apenas como, ele se coloca ali diante do povo, não apenas como um representante de Deus, mas como se fosse o próprio poder de Deus. Houve ali um desajuste na natureza ética, moral de Moisés. Ele tropeçou de uma forma muito, de uma forma terrível que futuramente iria prejudicar o povo, não somente a ele. E então, após ele bater, e outra, ele bateu na rocha, ele não podia bater na rocha.
E Deus havia falado que era só para ordenar, não precisava bater de novo. O bater na rocha a primeira vez foi um símbolo do próprio sacrifício de Cristo. Ou seja, a rocha ferida, da rocha ferida fluía água, né, saía água. Do Cristo ferido na cruz sai a fonte de vida, a água da vida. Né? Ele mesmo declarou a respeito de si: eu sou a água da vida. Ele é quem matou a sede daquele povo, que mata a nossa sede até hoje. Quem bebe da água que é Cristo jamais tem sede. Então Moisés, ao bater duas vezes na rocha, ele estava quebrando até o simbolismo da rocha. Então ele cometeu vários erros ali, ele se irou, ele atribuiu poder a si mesmo para operar o sinal, e ele bateu, né, descumpriu, quebrou o rito, né, do milagre de tirar água da rocha. Então foi uma série de erros. E por conta desses erros, né, Deus não deixou de dar água ao povo. Né? Apesar de tudo isso, a água saiu da rocha. E o povo pôde saciar a sua sede. Só que aí, em consequência disso, Deus declarou o seguinte para Moisés: Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porque não creram em mim para me santificar diante dos filhos de Israel, vocês não farão entrar este povo na terra que lhe dei. São essas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel discutiram com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Então, por causa do pecado que Moisés e Arão, né, o Arão estava junto e também se irou, por causa do pecado que eles cometeram, Deus os proibiu de entrarem na terra prometida com o povo. Eles não iriam conduzir o povo. Quem conduz o povo para entrar na Canaã é Josué. Né? Josué. E de todo aquele povo que saiu do Egito, somente Josué e Caleb entraram em Canaã. Ninguém mais entrou. Nem Moisés, nem Arão, e nem a irmã. Né? Nesse momento, esse episódio, ela já havia até morrido. Miriam. Miriam também não entra. Bom, Moisés então ficou proibido de entrar na terra. Quando eles estavam às portas da terra, Deus permitiu que ele, ao subir no Monte Nebo, ele pudesse contemplar toda a terra. Então Deus mostrou toda, numa visão. Embora estivesse acima do monte, mas o que ele teve foi algo sobrenatural, né? Porque ele não tinha condições de chegar à terra toda. Deus mostrou não só a terra atual, mas deu um vislumbre também do que aconteceria depois que o povo entrasse. Então Deus permitiu que ele observasse tudo aquilo, isso depois dos 40 anos de peregrinação, muito tempo depois desse evento em Meribá. E depois que isso aconteceu, depois de mostrar tudo para Moisés, Deus tomou o fôlego de Moisés e Moisés morreu. E ele foi sepultado ali, e ninguém nunca achou o seu corpo, nunca achou o seu sepulcro. E tem um motivo para isso ter acontecido. Né? Não é só porque não procuraram, não. Né? Eu não sei se chegaram a procurar. O fato de dizerem que o fato do texto bíblico dizer que nunca foi encontrado é porque acho que alguém procurou e não encontrou. Por que ninguém encontrou? Judas 9 vai responder essa pergunta. O versículo 9 do livro da carta de Judas diz o seguinte: Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor repreenda você. Então aqui, esse texto aqui é um texto muito discutido pelos teólogos hoje, né? Debates e mais debates em cima disso aqui, mas a compreensão do texto é muito simples. Né? A palavra de Deus fala que a morte reinou de Adão até Moisés. Olha só, vamos juntando aqui o quebra-cabeça. A morte reina de Adão até Moisés. Por que será que a morte reina de Adão até Moisés? Depois a gente chega no Deuteronômio, o Deuteronômio declara que o corpo o túmulo de Moisés nunca foi encontrado. Ou seja, ele subiu no monte, não tinha como ele sair daquele monte para um outro lugar. Né? Ele subiu no monte. O povo viu ele subir no monte. Foi registrado no livro que ele subiu no monte. E sumiu. E desapareceu. Como que é isso? Né? Todos sabem que ele morreu. Foi Josué quem escreveu o final do livro de Deuteronômio, contando ali sobre a morte de Moisés. Não tinha como Moisés escrever sobre a sua própria morte. Então, como que é isso? A morte reina de Adão até Moisés. Moisés não é encontrado no monte.
Onde foi parar Moisés? E aí a gente encontra esse texto, esse único verso aqui em Judas, que declara o seguinte: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Miguel pleiteia com o diabo sobre o corpo de Moisés. Então, tem gente que fala assim que eles estavam brigando a respeito do corpo, o corpo físico o corpo morto de Moisés, né? O corpo físico é lógico, né? O corpo era sobre o corpo físico mesmo, mas o corpo físico morto. Então, para que o diabo ia brigar sobre um corpo morto? E para que Miguel ia também pelejar por um corpo morto? Quem quer saber de morte? O reino de Deus não é um reino de morte. A Bíblia fala assim que Jesus declara que Deus é Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aí ele completa: ele é Deus de vivos e não de mortos. Então Deus não tem interesse em mortos. Aqueles fiéis que morreram, eles serão ressuscitados. Né? Jesus, quando ele declara esse texto, ele está falando justamente sobre a ressurreição, com os saduceus. Então, quando a Bíblia diz que Deus é Deus de Abraão, é porque Abraão morreria, mas um dia voltaria a viver, porque Deus não ia ser um Deus de morto. Deus é um Deus de vivo. Então ele quer Abraão vivo, ele quer Isaac vivo, ele quer Jacó vivo, e ele quer Moisés vivo. Então, quando a Bíblia fala que Miguel, não dá para a gente estudar agora aqui, entrar em detalhes, mas Miguel aqui é o próprio Cristo. Miguel aqui é Cristo, não é um anjo, não é um ser criado, nem nada. Miguel aqui é um outro nome de Cristo, né? Miguel significa quem é semelhante a Deus. Só tem um que é semelhante a Deus. É o próprio Cristo. Então, Cristo pleiteia pelo corpo de Moisés com o diabo. Então, o diabo está dizendo assim, olha, não, o corpo é meu. E Jesus aparece e fala, não, ele é meu. Eu vou ressuscitá-lo e vou tomá-lo para mim. Como é que eu sei que Jesus tomou Moisés para si? Porque o corpo não foi encontrado. Não foi encontrado o túmulo, não, ou seja, quando o texto diz que não foi encontrado o túmulo, é porque não foi encontrado o corpo. O corpo. Porque certamente se estivesse lá em cima do monte, haveria encontrado o túmulo sim. Né? E haveria encontrado o corpo. Teriam levado o corpo para Canaã. Mas Deus não permitiu que nem o corpo morto dele fosse para lá. Então ele morreu e ressuscitou. Jesus ressuscita Moisés. E o que acontece depois? Aí tem um outro texto que vai elucidar a questão. Quando Jesus sobe ao monte, né, ele certa vez chamou os seus discípulos para subir ao monte, né, para um evento reservado ali somente para Pedro, Tiago e João, subiram ao monte e no monte ele se transfigura. Ele se apresenta na forma como ele viria. Né? Ele dá a esses discípulos um vislumbre parcial da sua segunda vinda. E nesse momento aparecem, ao lado de Jesus, aparece Moisés e aparece Elias. E o interessante é que Elias, né, se você talvez não conheça a história, mas Elias foi aquele que foi arrebatado sem ver a morte. Ele não viu a morte. Ele não morreu. Ele foi levado ao céu. E Moisés está ali. Então, se Elias está ali vivo, que Moisés é aquele que está ali? Um Moisés morto, um fantasma? De forma alguma. Moisés foi tomado, foi ressuscitado lá no monte e agora aparece ao lado de Jesus. Moisés não entrou na Canaã terrena naquele dia. Deus o proibiu. Ele não conduziria o povo. O que Deus fala para Moisés: você não vai conduzir o povo, você não vai entrar. Então, naquele momento, ele não entrou. Mas lá na frente, né, muitos anos depois, aproximadamente 1.300, 1.400 anos depois, Moisés aparece ali ao lado de Jesus em Canaã, em Jerusalém. Ele pisa o solo. Só que antes disso, ele, embora não tenha entrado na Canaã, naquela época não tenha entrado na Canaã terrena, ele entrou na Canaã celestial. Ele foi arrebatado, foi levado ao céu para a Canaã celestial. E ele ainda está lá hoje, junto com Elias e junto com Enoque também. Então nós temos esses três representantes lá no céu, vivos em carne e osso, porque ninguém vai ser levado para o céu em espírito, não. A ressurreição existe, né, já para mostrar isso aí. Jesus ressuscita em carne, ele mostra até a carne, as feridas no corpo dele. E a ressurreição dele
ela é o modelo para a ressurreição do povo de Deus. O povo de Deus é ressuscitado da mesma forma, vivos, e vivos serão arrebatados. Então, esse será um momento grandioso. A história de Moisés vai se repetir na vida de muitos fiéis cristãos. A história de Elias vai se repetir também na vida de muitos fiéis cristãos. Aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar nas nuvens dos céus serão arrebatados como Elias foi, sem passar pela morte. Aqueles que já desceram à sepultura, já foram tomados pelo Senhor, eles terão o privilégio de ressuscitarem quando Jesus voltar nas nuvens dos céus e terão a experiência de Moisés. Ressuscitarão transformados e serão arrebatados, e então todos juntos nos encontraremos com o Senhor nos ares, porque o Senhor não pisa mais aqui, não nesse momento. Esse será um evento grandioso e é o evento mais esperado por todos nós. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a mim, para que possamos estar lá, firmes, aguardando a chegada do Filho de Deus. Até o próximo vídeo, até o próximo ano. Tchau.